tenho certeza que vocês aproveitaram tanto quanto eu. Realmente foi um momento maravilhoso. Muito obrigado novamente ao professor Daniel Gille. Obrigado aos intérpretes que fizeram a interpretação para a gente. Foi um momento riquíssimo para todos nós. Vamos dar continuidade às nossas atividades, que a gente está só começando, né? Eu gostaria, dando prosseguimento, então, às nossas atividades, nós temos agora um outro momento muito especial, que é uma mesa com professoras queridas, professoras pesquisadoras, colegas de profissão, colegas de trabalho, né? E já participaram do nosso primeiro evento e hoje estão trazendo novas discussões para a gente. Nesse momento, eu gostaria de convidar a professora doutora Sabine Gorovitz. A professora Sabine é a professora atualmente da UNB e também professora no programa de pós-graduação em estudos da tradução. Professora Sabine, é um prazer imenso tê-la conosco. Muito obrigado mais uma vez. E eu vou te apresentar rapidamente, né? Só para a gente cumprir um protocolo, mas fique à vontade depois se quiser acrescentar alguma informação, tá bom? Obrigada, Professora Sabine é tradutora de português-francês. Ela possui graduação em línguas estrangeiras aplicadas à economia e relações internacionais, mestrado em comunicação pela Universidade de Brasília e doutorado em sociolinguística. Ela efetuou estágio pós-doutoral no laboratório da Universidade de Paris e atualmente é professora associada na UNB também. Ela tem experiência na área de letras, com ênfase em línguas estrangeiras modernas e tradução, atuando principalmente nos seguintes temas: sociolinguística, tradução, contatos de línguas, bilinguismo, interpretação simultânea e comunitária, legendagem, políticas e direitos linguísticos. Professora, mais uma vez é uma honra. Muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui nos prestigiando mais uma vez e dando o ar da sua graça. Muito obrigado, professora. Ô, Diego, eu que te agradeço. Não sabia que eu ia ser apresentada, porque hoje a minha função é apresentar. Sim, mas eu fiz questão. Eu tinha que fazer essa questão de te apresentar, professora. Te agradeço demais, um abraço grande, Diego. E também fico professora, sim, pode falar. E a Luciana de volta, né? Ela estava alguns dias fora do ar, mas eu fico muito feliz de ver ela interpretando aqui com a gente, toda bonita com esse cabelo curto. Que ótimo. Obrigado, Luciana, mais uma vez também pela interpretação. Obrigado à equipe. Professora, a senhora tem total liberdade para, né, fazer aí a mediação da mesa eu não vou apresentar também, não vou queimar etapas, mais uma vez, eu vou deixar a professora apresentar as nossas convidadas. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Diego. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, certeza. Bom, então, já que o Diego me apresentou, eu sou a professora Sabine, da UNB, e eu estou muitíssimo feliz em poder mediar essa mesa com as minhas queridíssimas colegas e amiga Tereza e Patrícia, que eu não conheço pessoalmente ainda, mas já li seu trabalho de doutoramento. E eu vou um pouco falar do currículo e do contexto dessa mesa redonda. Primeiro, a mesa se chama A Formação e a Prática Profissional de Intérpretes, com base no desenvolvimento de competências, duas propostas. Claro, duas propostas, uma da Patrícia e uma da professora Tereza, com a qual eu venho trabalhando nos últimos anos, justamente na confecção e na elaboração de um projeto de formação em nível de pós-graduação.
E nós temos essa missão árdua, né, Tereza, de chegar a esse formato ideal, que seja um formato adaptado à realidade brasileira e latino-americana, e também um formato que dê conta da abrangência e da multiplicidade de contextos que o intérprete comunitário acaba enfrentando, cada contexto com seus desafios próprios. Eu vou, antes de apresentar as duas colegas, e já dizendo que é um prazer enorme, Patrícia, te conhecer, a gente nunca se viu pessoalmente, mas seja muito bem-vinda também, junto com a Tereza. Eu vou, antes de apresentar os seus currículos, seus fartos currículos, dizer mais uma vez e destacar que há a possibilidade de fazer as perguntas, claro, por escrito no chat, mas também em línguas de sinais. Podem abrir microfone no final das falas, a gente pode fazer uma primeira fala e abrir para perguntas, e em seguida uma segunda fala e abrir novamente para perguntas, ou vocês podem ir perguntando à medida que as nossas queridas palestrantes forem falando. A comissão organizadora do segundo CONEI e do terceiro SILS, que agradece a toda a equipe de intérpretes, maravilhosos todos eles, que têm trabalhado para tornar esse evento um espaço multilingüe e um espaço acessível. Os intérpretes voluntários, é importante dizer, né, de inglês e português, são alunos do curso de especialização de formação de intérpretes da PUC-Rio, a qual a nossa querida Tereza pertence. Os intérpretes da equipe de intérpretes de Libras, português, inglês e espanhol é composta por professores e pesquisadores da UNB, da UFG, da Unifap, da UFMG e da UFSC. Portanto, gostaríamos de pedir a todos os participantes que se lembrem de que este evento conta com a interpretação e que todos nós devemos colaborar com esse serviço e com os nossos colegas. Agora eu vou passar, então, para a apresentação das nossas queridas palestrantes. Em primeiro lugar, a professora Patrícia Carvalho, que vai apresentar uma palestra intitulada Competência do Intérprete ou Competência em Interpretação com ponto de interrogação, implicações para a formação de intérpretes e a prática profissional. A Patrícia é doutora em letras, com uma linha de pesquisa específica em lexicografia, terminologia e tradução, relações textuais, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com uma tese intitulada Reelaboração de um modelo de competência do intérprete de conferências. Ela é mestre em literatura comparada pela URGS em 2015 e mestre em interpretação, com ênfase nas línguas italiana, inglesa e francesa pela Universidade de Bolonha, na Itália. De nacionalidade italiana, graduada em letras na Itália, comunicação interlinguística aplicada na Universidade de Bolonha, e graduada também no Brasil, em bacharelado italiano-português pela URGS. Ela é pesquisadora junto ao grupo Termisul, projeto terminológico CONISUL, desde 2016. Atualmente é professora de língua italiana no Lexis, Centro de Idiomas da PUC Rio Grande do Sul, e atua como tradutora e intérprete de conferências italiano, português e inglês nas áreas de psicanálise, direito, comunicação, sociologia, entre outras áreas. E já vou também apresentando a nossa querida Tereza Dias Carneiro, que falará em um segundo momento, com uma palestra intitulada Proposta de Formação de Intérpretes Comunitários com foco em competências tradutórias, interpessoais e interculturais. A Tereza é doutora em Letras, Estudo da Linguagem, com área de concentração em Estudos da Tradução pela PUC-Rio. Ela é mestre em Letras, Literatura Comparada pela UFRJ, especialista em formação de intérprete de conferência pela PUC-Rio também, em tradução inglês-português PUC-Rio e em tradução francês-português pela Federal da Bahia, a UFBA. Licenciada em Língua Portuguesa e respectivas literaturas pela PUC-Rio e bacharel em Economia pela UFRJ. É professora de tradução no Departamento de Letras e de Estudos da Tradução no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem PPGEL da PUC-Rio,
Foi professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro entre 2014 e 2020 e também é tradutora profissional de francês e inglês desde 1988, é tradutora juramentada de inglês no Rio desde 2001. Então, é uma grandíssima alegria e, sem querer roubar muito espaço de fala, eu passo imediatamente a palavra para a Patrícia e fico de apoio caso haja qualquer problema de apresentação ou de microfone, mas acho que os nossos amigos da organização também estão aqui para nos ajudar. Patrícia, um prazer imenso, agradecendo a sua presença. Olá, boa tarde, muito obrigada. Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Com o meu áudio, o microfone está distante o suficiente? Tudo Perfeito. certo. Perfeito, qualquer coisa me avisem. Então, muito obrigada pela apresentação, professora Sabine, também é um prazer poder conhecê-la pessoalmente, embora virtualmente, né, aqui hoje. É um grande prazer poder compartilhar essa mesa com você e com a professora Teresa, né. Pessoalmente, nunca tivemos a oportunidade de falar, mas conheço seus trabalhos, sua longa experiência na área. É um grande prazer e, então, uma honra estar aqui. Estou bastante emocionada, né? Ainda mais falar logo depois da excelente palestra do professor Daniel Gila, que admiro muito como professor, pesquisador. Desde o meu mestrado em interpretação na Universidade de Bolonha, sempre estudei muito a partir de sua obra. Então, estou realmente emocionada e também estar ao lado de tantos pesquisadores, além de internacionais, mas também nacionais, que admiro muito, né, colegas aqui do Brasil, que não vou, enfim, nomear, pois certamente esqueceria alguém, mas são todos igualmente importante com as contribuições, né, que fazem para a área dos estudos da interpretação. Eu gostaria de agradecer a comissão organizadora, né, pelo convite, fiquei realmente muito honrada, parabenizar a comissão pelo ótimo trabalho, pela maravilhosa programação, que espero poder acompanhar até sexta-feira, apesar dos compromissos de trabalho dessa semana. Então, muito obrigada novamente. Vou, então, começar aqui, vou controlar o tempo para poder me limitar a 30 minutos, né, no máximo, para não atrasarmos também, né, a continuação do evento. Vou compartilhar a minha tela. É estranho porque não estou conseguindo compartilhar, que estranho. Patrícia, esse slide que você vai passar é o mesmo que foi enviado anteriormente? Sim, só modifiquei uma palavra, mas é praticamente vou pegar aqui o mesmo. no Drive. Não sei se depende Tenta novamente, por gentileza, Patrícia. Geralmente não tenho problemas no Zoom em compartilhar a tela. Não sei se é pela questão de alguma permissão específica. Tente novamente, por gentileza, Patrícia. Não. Aliás, agora não. Vamos ver. Não. Saem umas opções que geralmente não saem quando uso o compartilhamento da tela de Zoom. Mas não tem problema, eu vou falar então na hora de avançar os slides. Muito obrigada,
É Patrícia que está compartilhando, né? Então, o título, né, da minha fala é competência do intérprete ou competência em interpretação, implicações para a formação de intérpretes e a prática profissional. E gostaria de dizer que esse é um recorte da minha pesquisa de doutorado, que acabei em 2019 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob orientação da professora Patrícia Quitoni Ramos Reiar. Aproveito para cumprimentar a professora Glória Sampaio, que está aqui hoje, que foi membro da banca que avaliou o meu trabalho. E eu sou também professora do curso de formação de intérpretes da Interpret2B, mas na disciplina de ferramenta de terminologia. De fato, atualmente, os meus focos de pesquisa, também pelos cursos que venho ministrando, estão na área da terminologia e sou também pesquisadora do grupo TermiSul, que enfoca suas pesquisas na terminologia, lá na URGS. Né? Mas, de qualquer forma, é uma área, assim, falar de formação de intérpretes é algo que me interessa muito. Eu espero, né, um dia poder retomar essa pesquisa, já que se passaram 2 anos, e inclusive estou já pensando em alguns aprofundamentos, adaptações que eu gostaria de fazer, como é normal. Eu acredito que, né, todo mundo termina um trabalho de pesquisa e já, né, os estudos avançam e a gente se dá conta de certas coisas, então espero retomar isso, quem sabe, inclusive num artigo esse ano. Por favor, podemos seguir, então, Patrícia. Próximos slides. Vocês estão conseguindo, sim, enxergar bem? Não sei se dá para colocar em tela... Isso, muito obrigada, Patrícia. Então, de que forma, né, a competência aparece nos estudos da tradução e da interpretação? Então, preciso dizer que a minha pesquisa de doutorado, né, enfocou a questão da competência, competência em interpretação, porque eu mesma, né, tinha uma grande confusão sobre alguns conceitos, né, habilidades, competências que eu via pesquisadores, profissionais usar, às vezes de forma intercambiável. Então, eu queria me aprofundar mais no assunto e também pela questão da formação e da lacuna que temos, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, né, onde está sediada a URGS, em que não tem curso de formação de intérprete de línguas orais, mas tem a língua de sinais bem representada, por exemplo, pelo bacharelado da URGS. Então, essas foram algumas das justificativas, né, a base do meu trabalho. No capítulo teórico, do referencial teórico da minha tese, eu falo um pouquinho sobre então, a competência, como ela aparece nos estudos da interpretação, mas o meu enfoque realmente são os estudos da interpretação. E somente para contextualizar, né, esses estudos e pesquisas, o pesquisador chinês Zhu, num artigo de 2015, fala, por exemplo, que a partir dos anos 70, o desenvolvimento dos modelos de competência tradutória poderia ser dividido em 4 fases, né? Lá nos anos 70, então, teríamos um enfoque na questão da competência linguística, do bilinguismo, e depois, anos 80, estudos que vão além da competência linguística, né? Aparecem as competências instrumentais, conhecimento de mundo. Nos anos 90, sempre conforme Zhu, teríamos uma terceira fase, então os horizontes se abrem ainda mais, outras pesquisas, teorias, como aquelas funcionalistas da comunicação intercultural, chegam. E a quarta fase, os anos 2000, que é um divisor de águas, também graças à publicação da obra Developing Translation Competence, organizada por Schaffner e Adam,
né? E a partir dos anos 2000 que começa, né, toda uma nova corrente de estudos e pesquisas com também conceitos emprestados da psicologia, sociologia, outras áreas, né? E a maioria dos estudos que eu comento na minha tese fazem referência, então, a esses anos, né? Essa quarta fase, a partir dos anos 2000. E pelo que eu vi, então, tem uma prevalência de dois tipos de modelos na literatura especializada, modelos multicomponenciais, né, divididos em subcompetências, linguística, cultural, todo mundo deve conhecer, por exemplo, o modelo do grupo PACTE, né? Seria um modelo multicomponencial. Esses modelos mais característicos dos estudos da tradução, e modelos multidimensionais, em que há competências ou habilidades previstas para vários níveis ou esferas, né? Ou dimensões. Também existem abordagens que poderíamos definir de minimalistas, como, por exemplo, aquela defendida pelo professor Anthony Pym, sobre a competência tradutória como uma supercompetência, né, em que, além do elevado domínio das línguas de trabalho, o que seria importante seria apenas o conhecimento declarativo e procedimental, ou seja, o saber o que e saber como realizar uma determinada atividade, né? Seguindo. No que diz respeito à área, né, da interpretação, eu também parti do verbete competence da Routledge Encyclopedia of Interpreting Studies, em que são listados alguns dos pouquíssimos modelos de competência, modelos propriamente ditos, né? Eu entendo modelo conforme Pokake fala como uma forma de representar um objeto ou um fenômeno com o objetivo de descrever suas características e funcionamento. Então, mesmo que tenha se falado muito na literatura especializada sobre habilidades, competências e modelos propriamente ditos, exclusivos, digamos, da área da interpretação, seriam muito poucos, né? O que eu encontrei, então, na minha pesquisa, claro, pensando no mundo ocidental, né? Porque tenho certeza de que tenha outras contribuições, como aquelas, por exemplo, do pesquisador chinês Wang, que eu consegui encontrar, e mesmo sendo em chinês, consegui a tradução de 2 artigos, mas eu sei que tem outras contribuições que, né, devido à língua, talvez não sejam acessíveis, né, para nós. Mas o que diz respeito, digamos, ao mundo ocidental, os modelos, né, que eu encontrei seriam esses, de Pokake, 2000, um capítulo de um seu livro em alemão, que o professor Pokake me enviou, que traduzi, Lucas Kaczmarek, um pesquisador polonês, que pesquisa no Reino Unido, com a sua tese de doutorado, modelo de competência do intérprete comunitário. E ainda em 2010, Vladimir Kutz, modelo de competência em interpretação de Leipzig. Esse é também um livro em alemão, não encontrei esse assunto tratado pelo professor Kutz em outras línguas, e também, então, mais de 50, 60 páginas foram traduzidas graças à colaboração com uma tradutora de alemão, e eu faço essa revisão na minha tese. E Micaela Blume-Casa, 2012, e também tem um artigo de 2013 em que ela fala do modelo de competência do intérprete com base no processo e na experiência. Claro, eu não vou ficar aqui detalhando esses modelos porque não teria tempo, e quem tiver interesse pode acessar, ver o capítulo sobre referencial teórico da minha tese. E é preciso dizer que outras publicações de grande impacto para o entendimento dessa noção são também os estudos de Kalina ou Gil, né, nos quais outros pesquisadores, como o caso da Blume-Casa, se baseiam, né. Seguindo. Então, pelo que vi, né, não sei se
todo mundo percebeu no slide anterior, 2 modelos se chamavam modelo de competência em interpretação e outros modelos de competência do intérprete, né? Eu, quando comecei a pesquisar sobre o assunto, eu não tinha, assim, muito claro em mente do que eu ia encontrar e nem dessa diferença que poderia ser traçada na literatura sobre competência do intérprete, então interpreter competence e competência em interpretação, interpreting competence, né? Ao passo do que na área dos estudos da tradução, não me parece que tenha publicações específicas que queiram distinguir competência, por exemplo, tradutor da competência do tradutor, embora vários estudiosos falem às vezes de uma ou de outra noção. Na área da interpretação, pelo menos esses, né, 4 autores e também outros que eu relato como Wang e outros pesquisadores que eu relato na tese, parecem que fazem sim essa diferença, né? Então, eu resolvi aprofundar um pouco mais e para que pudesse fazer sentido, né, para mim e para a minha pesquisa. O seguinte, próximo slide. E então, com base, né, na revisão da literatura, eu cheguei a entender, né? Eu quero dizer que essa é a minha perspectiva com base na revisão da literatura, dos estudos que li, e é claro, né, que dependendo das perspectivas, né, pelas quais olharmos para esse conceito, é claro que a noção de competência vai variar muito, se forem perspectivas cognitivistas, da área da educação, da comunicação intercultural, tá? Então, isso também foi muito útil para mim, entender que não há somente uma possibilidade de olhar para a noção de competências, mas há muitas, e depende das perspectivas, né? E que é importante que nos estudos tais perspectivas estejam indicadas para que possa também ser definido, né? Esse olhar específico que ajuda também depois outros pesquisadores, né? No meu caso, seguindo mais a perspectiva da psicologia do desenvolvimento e da educação, eu entendo a competência do intérprete como tudo aquilo que um intérprete, então, precisa saber e saber fazer para realizar uma tarefa profissional com elevada qualidade, além de conhecer a si mesmo e a razão pela qual deve cumprir as suas funções. Então, não tem somente conhecimento declarativo e procedimental, mas também aquele conhecimento que, por exemplo, o Tado Albir chama de explicativo, o porquê, a razão, além do conhecimento de si mesmos, essa noção de responsabilidade, e a competência em interpretação como uma competência de transferência, que pressupõe o domínio aqui também que é incluir das línguas e das modalidades de interpretação, nem sempre enfocando os fatores que envolvem o processo de interpretação, que são extrínsecos a eles. Eu vou já explicar, mostrando o modelo da minha tese, o que eu entendo por fatores que envolvem o processo, que são extrínsecos a ele. Mas antes eu preciso fazer, digamos, um disclaimer, algo eu preciso falar que é importante, por favor, Patrícia, o próximo slide, de que essa noção de competência em interpretação, interpreting competence, o fato que eu a enxergue, o que alguns estudos, né, algumas pesquisas enxerguem a competência em interpretação dessa forma, digamos, mais restrita, não quer dizer absolutamente que todas as vezes que a gente encontrar interpreting competence na literatura, nos currículos, que a gente deva pensar nessa segunda acepção, nessa acepção mais restrita. Porque tem muitos autores que enxergam interpreting competence de forma mais ampla, tá? Então, como eu disse, tudo depende das definições específicas que se tem de certos conceitos e das perspectivas.
E para mim também foi necessário fazer uma distinção na minha tese entre o que é habilidade, o que é aptidão, o que é competência, que estava antes bastante confuso, né, na minha cabeça, entendendo habilidade como então uma capacidade aprendida para realizar certa atividade, aptidão como uma predisposição mais natural, né? E a competência, talvez pensando numa competência profissional que venha, né, do desenvolvimento de habilidades, né? Que seja o ponto final desse desenvolvimento de habilidades e que, claro, seja constantemente aprimorada, inclusive pela prática profissional, com, né, o conceito depois de expertise, né? E a minha tese, preciso dizer que também pelos prazos limitados, né, que tinha, não constitui um estudo sobre aquisição de competência ou avaliação da competência, por isso não analisei progressão dos conhecimentos ou a metodologia de ensino dos cursos que eu analisei, pois analisei 8 cursos sediados em diferentes regiões geográficas, 3 na América do Sul, 4 na Europa e 1 nos Estados Unidos, como eu coloco depois no próximo slide. Por favor. Depois, sim, eu falo dos cursos, mas então, o que eu vi, pensando também né, a formação de intérpretes e a escassez de cursos na América do Sul, pensando na interpretação de línguas orais, também porque eu preciso ressaltar que a minha pesquisa se refere à interpretação de línguas orais, pois eu não tinha como também poder analisar os estudos envolvendo línguas de sinais ou outros contextos de atuação. E para mim foi necessário reelaborar um modelo, pensando na formação aqui também na América do Sul, um modelo que eu elaborei com base principalmente em Coutts, que tem então um modelo com uma perspectiva fortemente didática, e a Blume-Casa, um modelo baseado no processo e na experiência, pois ela se baseia em entrevistas com intérpretes profissionais. O modelo de competência, então, do intérprete, que, como eu vou mostrar agora, daqui a pouco, no próximo slide, possui, então, uma estrutura de esquerda para a direita, pois teria essa transformação dos conhecimentos em habilidades, e depois qualificações, conforme preconizado por Vladimir Coutts em seu modelo de competência em interpretação de Leipzig. Qualificação foi um termo do alemão sobre o qual discuti muito com a tradutora do alemão, porque às vezes ele é traduzido como skill, às vezes como competence, mas certamente ele é o resultado desse aprimoramento, desenvolvimento de habilidades, né? Qualificações no sentido então de uma competência profissional que chegaria no final da formação. É um modelo descritivo, né? Não prescritivo, porque quer somente descrever as dimensões de atuação de um intérprete que trabalha num contexto de conferências com línguas orais, né? Sempre especifico isso, pois acredito que outros estudos, né, sejam necessários no caso de adaptação para a língua de sinais, que talvez nem todas as dimensões, por exemplo, possam ser as mesmas. E tem círculos e semicírculos intercruzados e aproximados para expressar a inter-relação entre as diferentes esferas, né? Sim, por favor, o próximo slide. As esferas, as dimensões se baseiam em a Blume-Casa, que reformula as dimensões previstas por Kalina, né? Aquelas peri-process skills, in-process, post-process, e a Blume-Casa acrescenta a
para-process skills, ou seja, que eu traduzo embaixo, não dá bom para ver, mas são as habilidades extrínsecas ao processo, né? Que dizem respeito a todo o processo de interpretação, envolvem todas as fases, aquela anterior, posterior, depois, né, do trabalho em si. E lá em cima temos as habilidades envolvendo o processo, que dizem respeito ao processo da interpretação em si. E aqui temos, então, uma progressão prevista por Coutts de conhecimentos operacionais à esquerda e uma predisposição psicológica ou cognitiva que teríamos no início da formação, esse desenvolvimento de habilidades. É importante dizer que eu coloco aqui não é uma lista de componentes, não é uma lista de subhabilidades e não é uma lista de disciplinas, né? Elas simplesmente detalham as dimensões, né, de atuação do trabalho do intérprete. E depois, no final, à direita, teremos o perfil cognitivo específico, conforme preconizado por Coutts. Então, no final da formação, já teriam alguns traços de personalidade específicos e um perfil, né, cognitivo da pessoa, então, que vai se formar. E essas habilidades, então, desenvolvidas, aprimoradas, tornando-se qualificações, né, e originando essa a competência, né. Seguindo, eu também analisei as grades curriculares, súmulas e objetivos de aprendizagem de 8 cursos de formação de intérpretes, não para analisar os cursos em si, na verdade eu queria ver se esse modelo poderia fazer sentido e também pensar na formação aqui na América do Sul, como ela acontece, mas além desses outros 8 cursos, na verdade eu li e estudei muitos outros, mais de 20 ou 30, pois para selecioná-los, antes de estabelecer toda a metodologia, né, para a escolha, eu tive que, obviamente, ler e pesquisar quais cursos, né, teríamos, por exemplo, na América do Sul, e mesmo não sendo incluído formalmente na tese. E assim que a minha percepção foi de que alguns cursos parecem focar mais no desenvolvimento da competência em interpretação, entendida daquela forma mais restrita, né, do que na competência do intérprete, né? Falar da competência do intérprete, para mim, é importante, pois nos referimos ao profissional, à pessoa, ao ser humano, né? E é por isso que eu coloco aqui essa pergunta: como o entendimento desse conceito pode impactar a formação e a prática, né? Por favor, o próximo slide. Na formação, então, uma formação que enfoca mais a competência do intérprete do que a competência em interpretação, pensando apenas no domínio das línguas, das modalidades da interpretação, privilegiaria também aquelas outras 3 dimensões que envolvem o processo, que são extrínsecas a ele, que vem depois. Então, temos um follow-up terminológico, know-how de negócios, relacionamento com clientes, responsabilidade, empatia. Desculpem, intérpretes, acho que eu estou indo muito, estou falando muito rápido. Então, temos também outras dimensões que seriam incluídas, né, idealmente pela formação. Na prática, isso significaria um profissional apto a enfrentar os desafios impostos pelo mercado, com alto grau de competência, sensibilidade intercultural e consciência do seu papel, né? Seguindo adiante, é importante dizer que aqui tem as habilidades, né, que se referem às várias dimensões, então, de atuação do intérprete, e eu destaquei as 3 últimas, aquelas posteriores, envolvendo o processo, e extrínsecas, no sentido de que, às vezes, elas são negligenciadas em alguns cursos de formação que enfocam somente a formação de intérpretes, ensinar, né, sobre modalidades consecutiva, simultânea, sem ver
né, sem tentar aprimorar também essas outras habilidades. E, de novo, não é uma lista de disciplinas ou de componentes, né? Estamos falando de diversas dimensões de atuação do intérprete. E eu aqui já vejo agora, depois de 2 anos, algo que eu alteraria, modificaria, também pensando no contexto pandêmico, que veio logo depois, né, de terminar a minha pesquisa, em que, por exemplo, o impacto, o conhecimento da tecnologia, das plataformas, etc., talvez tenha que, né, estar possivelmente contemplado. Seguindo, então, com o próximo slide, o meu tempo quase esgotou, mas eu queria dizer, então, o que significaria isso na prática profissional? Eu falo isso também como eu tenho poucos anos de experiência como, né, na formação de intérpretes, mas por muitos anos eu fui aluna e né, de interpretação, e também, como eu disse, pude pesquisar e ler bastante sobre currículos, etc. Para mim, na prática profissional, envolver também essas outras dimensões na formação do intérprete significa dizer que o profissional que se forma, que entra no mercado, seria um profissional que sabe trabalhar em equipe, colaborar, ter empatia, bom senso, empatia, então aquela sensibilidade, entendimento dos posicionamentos dos outros, bom senso, avaliação realística, né, do contexto, da situação comunicativa, uma pessoa que assuma a responsabilidade pelas próprias decisões, que seja capaz de resistir à pressão, a tolerar a frustração, e que ainda tenha um know-how de negócio, saiba relacionar-se com o cliente, respeitar os padrões profissionais, seja ético para consigo e com seus colegas e clientes. E ainda que consiga refletir sobre sua atuação, né? Aquela meta-reflexão. Tenha consciência sobre a comunicação, seus escopos, além de buscar aprimoramento por meio de formação continuada. Claro que tudo isso não é possível, evidentemente, fazer de forma ainda mais, né, aprimorada numa formação. Tem algo como, inclusive, a pesquisadora e professora Abla Mikasa, que dizem algo que pode ser feito, né, de forma mais aprofundada após a formação, né, numa fase uma fase posterior, mas que, de qualquer forma, ter um começo, né, de trabalho nessas habilidades seria muito, muito útil já na formação. E como eu coloco aqui, é óbvio que ao longo dos anos de atuação profissional, a competência do intérprete se tornaria ainda mais aprimorada com base no desenvolvimento da expertise, né? Então, isso eu preciso tê-lo em mente. Então, seguindo, para então já chegar à conclusão, também eu me deparei, e eu coloco, né, no final da minha tese os vários limites do meu estudo, da minha pesquisa, e eu me dou conta, e eu acho que muito importante, né, assim, esse espaço que temos, né, no Congresso para poder compartilhar esse tipo de ideias, de perspectivas, é a dificuldade, eu entendo a dificuldade de dar seguimentos a esses tipos de estudos sobre competência, pois está atrelada a muitos aspectos e questionamentos. Eu vou colocar aqui alguns, né? Primeiramente, a noção de competência depende da perspectiva, né, na qual o modelo se baseia. Por exemplo, a noção de competência, conforme Kaczmarek, em seu modelo do intérprete comunitário, que se baseia na perspectiva da comunicação intercultural, é diferente de uma perspectiva cognitivista sobre competência. Ainda temos o contexto educacional específico de cada região geográfica. Se pensarmos na América do Sul, por exemplo, há proliferação de bacharelados, né, de graduações, ao invés de pós-graduações. Também eu me pergunto, podemos adotar a mesma noção de competência para a formação de intérpretes que trabalham com língua de sinais, ou em outros contextos, ou intérpretes de línguas orais, mas em outros contextos, como interpretação comunitária? Ou teríamos que pensar, né,
ver de forma diferente essas dimensões e habilidades. Também tem a questão das expectativas dos clientes, dos usuários sobre competência, que são diferentes, que mudam constantemente. Então, se pensarmos nisso, tem toda a questão, então, né, de qualidade também envolvida, e que não é fácil de avaliar. Como que as marcas afirma, a competência não pode ser julgada de forma binária, objetiva, né? Porque não podemos dizer o é ou não competente, né? Até que ponto? Quais são as nuances, né? E de forma objetiva, segundo o Kasmark, a gente pode ter uma percepção subjetiva sobre a competência de um profissional, inclusive aquela que um profissional, a noção que o profissional tem de si mesmo. Como avaliar ainda, né, a competência e a sua aquisição? Né, de que forma podemos dizer, então esses intérpretes saíram desse curso né, entendem essa dificuldade de realizar estudos empíricos nesse sentido, ou, por exemplo, né, um desempenho ruim na faculdade ou em alguns trabalhos indicaria uma falta de competência. Então, acho que são muitas questões envolvidas que também contribuem para a dificuldade, para talvez os poucos estudos, né, que temos na área. E para então concluir, podemos ir para últimos considerações finais, que na verdade finais nunca são, né? A pesquisa de doutorado, por exemplo, é somente um trampolim, um início, né? Mas, de qualquer forma, eu cheguei ao entendimento de que a noção de competência do intérprete, no meu ponto de vista, é fundamental para termos plena consciência do seu papel profissional, das diferenças que existem entre o tradutor e o intérprete, da importância de uma formação distinta. Alguns poderão dizer, mas chamá-lo a competência em interpretação do intérprete tanto faz. Depende, às vezes eu acredito que a forma como denominamos as coisas, os fenômenos no mundo, impacta a realidade. Então, o fato de deslocarmos o foco, né, do processo para a pessoa, para o ser humano, para mim, faz sentido, né? Não sei para vocês. Curso de formação de intérpretes também com um modelo teórico-prático sistematizado na base, né, da formação, acho que ganharia mais organicidade. Obviamente tem vários, né, modelos de competência que a literatura nos oferece, e a pesquisa é necessária, é fundamental, né, para avançarmos nesse entendimento e tentarmos, então, responder aquelas perguntas que eu formulei anteriormente. Então, esse aqui é o último slide, bom, são algumas das referências, claro que as referências completas estão na minha tese de doutorado, que podem encontrar online, é só colocar LUME, né, o repositório LUME, URGS, Patrícia Cavallo, competência, geralmente o primeiro resultado. E, então, o último slide para concluir, e agradecer pela atenção, grazie, dizer de novo que é um grande prazer estar aqui, e como Turi falava, né, um acordo geral é impossível, até porque temos múltiplas perspectivas sobre os fenômenos, mas o debate é sempre vital, é fundamental para alcançar algum tipo de progresso. Muito, muito obrigada, aqui estão os meus contatos e, de novo, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Obrigada, Patrícia. Muito interessante a sua apresentação. Eu teria várias perguntas, mas eu fui orientada pela organização a deixar as perguntas para o final. Então, eu vou de imediato passar a palavra para Tereza Carneiro, minha querida colega e amiga, sem querer roubar tempo da sua fala. Bom, vamos ver se eu consigo compartilhar por aqui. Foi já? Foi, Tereza. Você deu sorte. Que bom. Então, boa tarde a todos e a todas. É um grande, enorme prazer estar aqui. Eu agradeço muitíssimo o convite.
estava lá no primeiro CONEI, né, na UNB, em 2019, e é muito bom ver a continuidade do evento, e ainda maior, ainda mais, englobando mais áreas. Então, foi um grande prazer estar aqui e olhar também a programação toda, né, do evento, que me parece estar muito, muito interessante. Bom, então, para a gente não perder mais tempo, deixa eu passar diretamente para a minha apresentação. O que eu preciso dizer desde o início é que eu vou apresentar algo que são as minhas reflexões, né? Mas que essa proposta de formação de intérpretes comunitários com foco em competências tradutórias, interpessoais e interculturais será a tarefa de um grande grupo de pessoas que já vem pensando, se reunindo, debatendo e até já fazendo cursos, né, como um curso de extensão que está em andamento, organizado pela professora Sabine e por outros professores e alunos na UNB, um curso que está acontecendo de forma online, né, começou em fevereiro, então já como um projeto piloto, digamos assim, para isso que já estamos pensando como uma empreitada talvez mais arrojada, né, em nível de pós-graduação, né, e que vai envolver um debate muito grande. Então, o que eu vou apresentar são já pesquisas que venho fazendo na área, né, as minhas reflexões, mas fazendo também essa ressalva de que é um projeto grande demais para ser pensado por uma cabeça só, e eu tenho muita satisfação de ter outras pessoas junto comigo pensando em tudo isso. Eu vou, mais para o final da apresentação, nomear, né, essas parcerias institucionais, acadêmicas e não acadêmicas, que vêm se estabelecendo, não param de se estabelecer, na verdade, em torno dessa proposta de uma formação de intérpretes comunitários no Brasil, né? Bem, a gente precisa também, antes de qualquer coisa, dizer que a interpretação comunitária ela está fundamentada na busca de justiça social, na garantia do exercício de direitos linguísticos de minorias que não se comunicam bem na língua oficial, majoritária do país onde estão, seja por nascimento, e aí eu penso especialmente nos surdos, seja por imigração, e aí eu penso especialmente nos refugiados, que é, para mim, um ponto focal de interesse. Bem, o meu roteiro hoje, eu vou procurar não me estender demais, ele vai passar por uma definição breve de interpretação comunitária, existem várias, né, características da interpretação comunitária, as situações de prática, as denominações, e eu vi pela programação que vamos ter uma comunicação da Daniela Orihuela só sobre esse assunto, então, quando vi a programação, decidi não me estender muito. Tipos de formações existentes e alguns exemplos, que já são uma pesquisa que eu venho fazendo, de algumas formações que ou se chamam especificamente de formação de interpretação comunitária, ou tem nomes análogos, né? Vou fazer referência a esse modelo de competências para intérpretes comunitários que a Patrícia acabou de mencionar, do Lukács Kaczmarek. Rapidamente, é um trabalho, é uma tese de doutorado defendido em 2010 na Universidade de Manchester. Então, vou aqui trazer um voo rasante dessa contribuição acadêmica, falar dessas parcerias institucionais que vêm se estabelecendo para a criação desse curso, e um projeto de lei que está em tramitação, né, que é o projeto 5182 de 2020, que torna obrigatória a presença de intérpretes comunitários nos serviços públicos no Brasil. Bem, eu trago, então, uma definição de interpretação comunitária que diz o seguinte: a interpretação comunitária refere-se à interpretação em instituições de serviços públicos e difere de outros tipos de interpretação em vários aspectos. Por exemplo, modo de entrega, situação interacional, nível de formalidade, oralidade presente,
nível de envolvimento do intérprete na situação comunicacional, status e papéis dos participantes, nível de profissionalização e assimetrias de poder. Bem, a partir dessa definição, que é mais restritiva para os serviços públicos, o que eu até discordo, porque eu acho que a interpretação comunitária ela vai bem além dos serviços públicos, né? Mas é uma interpretação, é uma definição que já traz algumas diferenças bastante grandes em relação à interpretação de conferências, e aí, felizmente, já tivemos, né, a apresentação do professor Gillian antes, e da própria Patrícia, já falando bastante desse contexto da interpretação de conferências, e então a gente já começou a perceber desde o início desse congresso essas diferenças tão marcantes entre os contextos de prática e as formas como a interpretação comunitária vai se dar. Algumas características, aqui bem breve, né? Aliás, tudo que eu vou dizer é muito breve por conta do tempo. Bom, a interpretação comunitária ela é das mais comuns e das mais antigas formas de interpretação, né? Porém, ela não goza do mesmo prestígio da interpretação de conferências, obviamente, não preciso dizer por quê, e nem recebeu historicamente a mesma atenção por parte da academia. Eu, nesse momento, estou fazendo um levantamento bibliométrico das teses, dissertações e artigos sobre interpretação comunitária, né, em inglês, em português, em espanhol, e venho com muita satisfação percebendo que as contribuições acadêmicas na área da interpretação comunitária vêm crescendo nos últimos anos. Isso é uma grande satisfação, né? Mas são os últimos anos mesmo, é coisa de 2010 para cá, né? Antes, temos trabalhos pontuais, importantes, mas pontuais, e nos últimos anos, realmente, essa contribuição acadêmica sobre interpretação comunitária vem se avolumando. Bem, como já disse, é uma interpretação fortemente marcada pela busca por justiça social e equanimidade no atendimento em serviços públicos, em outros serviços e acompanhamentos, né? Pouca possibilidade de preparação prévia pelos intérpretes, isso é uma característica bastante marcada, né? Normalmente, o intérprete comunitário ele só vai saber do que se trata, aquela interpretação, na hora, né? Não existe nem muita possibilidade de você fazer inferências do que vai ser feito para você poder se preparar previamente. Então, realmente, é na situação que o tema vai se apresentar, que a situação vai se construir, e isso, obviamente, vai constituir uma grande diferença em relação a outros tipos de interpretação. Pode envolver emoções fortes e situações muito complexas, né? E aí eu penso especificamente nos refugiados, na interpretação para refugiados, né? Com o uso de várias modalidades de interpretação. Então, o intérprete comunitário, ele usa interpretação simultânea sussurrada, consecutiva, que é o modo, digamos, default, a tradução oral à prima vista e etc. Então, a gente percebe que as habilidades necessárias ao intérprete comunitário não são compatíveis com o nível de ganhos, se é que ele ganha alguma coisa, porque muitos trabalham de forma voluntária, e não é compatível também com o interesse acadêmico pela matéria, né? Então, são muitas habilidades necessárias para desempenhar bem essa tarefa. Então, exigindo desse intérprete comunitário diversas habilidades técnicas, interculturais e emocionais, né? E isso é algo também que difere bastante, porque essa questão emocional, né, que aparece com bastante importância na área, principalmente quando você trabalha com pessoas traumatizadas, pessoas que passaram por situações extremas, é preciso sempre levar muito isso em conta em termos da própria saúde mental, do autocuidado do intérprete, né? Então, são características que, de fato, distinguem bastante, né, a interpretação comunitária de outros tipos de interpretação. Bem, a diversidade de situações de prática também é bastante ampla, né? Então,
A interpretação em serviços públicos talvez seja a face mais aparente, mas temos a interpretação educacional, tão importante na interpretação em línguas de sinais, por exemplo, a interpretação em juízo, né? A interpretação médica, religiosa, a interpretação de acompanhamento em situações cotidianas, por exemplo, emissão de documentos, interpretação para migrantes e refugiados, interpretação para indígenas, interpretação para surdos e etc. Né? Então, vemos que o leque, a amplitude de situações de prática é bastante grande. É óbvio que nem todos os intérpretes comunitários vão trabalhar em todas essas, né, essas situações, mas, às vezes, em várias delas. Né? Em relação à denominação, não há também um assentamento, né, uma pacificação a respeito dessa denominação, de como se denomina, pelo menos na língua inglesa, esse contexto de atuação. Né? Então, você tem várias formas de mencionar isso na literatura, inclusive nesse estudo bibliométrico que eu venho fazendo, eu venho tendo que apontar palavras-chave diferentes para encontrar esses resultados que eu venho buscando. Né? Então, pode ser Community Interpreting, seria o mais comum, mas também Community-Based Interpreting, Public Service Interpreting, vou passar a ler no português para facilitar para o intérprete. Né? A interpretação bidirecional, a interpretação de contato, a interpretação triangular, isso é interessante, porque a gente vai ver já já por que isso, né? Essa ideia de triângulo. A interpretação dialógica é importante também, porque muito dessa interpretação é feita com base em diálogo. Né? A interpretação triádica, pensando nessa tríade ou nesse triângulo que vai se estabelecer na interpretação comunitária. A interpretação de liaison de acompanhamento e, em espanhol, a interpretação social e de enlace. Bem, essas denominações, essa variedade tão grande de denominações, elas ora vão focar o ambiente social, ora o formato comunicativo, ou ainda vão englobar situações que não necessariamente são exclusivamente da esfera comunitária, como é o caso da interpretação de acompanhamento. Né? Bem, vamos olhar duas fotos aqui para a gente estabelecer visualmente esse triângulo do qual eu falei anteriormente. Né? Então, temos aqui uma situação escolar, né, de interpretação comunitária numa escola. Então, vemos talvez uma secretária escolar, uma diretora, talvez orientadora, um professor, um pai de aluno, e aqui a intérprete comunitária. Vejam que um triângulo se estabelece entre eles. Né? Eles estão colocados face a face. Bom, agora, na interpretação remota, isso muda um pouco, bastante, mas essa é a situação clássica, né? Face a face, colocados aqui, estabelecendo esse triângulo. Um outro exemplo é esse, né? do consultório médico, em que temos uma gestante, o médico, a enfermeira em pé, e aqui a intérprete também estabelecendo esse mesmo triângulo. Guardem essa ideia do triângulo, que ela vai ser importante em seguida. Bom, características, né, importantes da interpretação comunitária. Foco na interpretação bilateral, no formato de perguntas e respostas. Esse é um formato bem característico também. ênfase no modo consecutivo, mas já vimos que não só, né? Complexidade e desafios das relações humanas, sociais e econômicas em questão, sensibilidade dos assuntos tratados, a necessidade de sigilo diante das situações médicas, judiciais, etc. Um grau de envolvimento permitido ao intérprete, que de modo geral é maior do que ao intérprete de conferências. O status socioeconômico dos participantes, que muitas vezes não é equânime, né? Existem questões de desequilíbrios de poder e de controle em muitas dessas situações. Eu penso especificamente na entrevista de solicitação de refúgio,
e que esse desequilíbrio de poder é bem patente entre um oficial de elegibilidade do Ministério da Justiça, trabalhando para o CONARE, e um solicitante de refúgio, né? Então, dá para perceber esse desequilíbrio de poder bastante claro. Bom, eu venho pensando e refletindo e procurando, pesquisando nos últimos tempos, as formações e interpretação comunitária que acontecem, que já existem no mundo, né? E percebi que, de modo geral, essas formações são escassas ou inadequadas. Inadequadas por quê? Ou porque não cobrem toda essa gama de habilidades e expertise que precisa ser desenvolvida por parte dos intérpretes, e escassa em número mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, vejo uma variedade bastante grande de formatos e de durações. Então, o que eu venho levantando nos últimos tempos, né? Essa formação pode ser feita em cursos livres, cursos às vezes rápidos, né? Ministrados por intérpretes autônomos. Podem ser cursos livres organizados por instituições da sociedade civil. Podem ser promovidos pelos próprios órgãos governamentais. Podem ser cursos à distância ligados a universidades ou não. Podem ser módulos ou disciplinas em cursos universitários, e aí esses cursos são os mais variados, em graduação, pós, especialização, extensão. Pode ser uma formação em serviço, organizada pelo próprio empregador ou solicitante do serviço. Pode ser uma formação universitária completa, ou pode ser através de materiais de autoinstrução. Então, eu vou dar exemplos aqui bastante rápidos para vocês. Um curso livre organizado por intérpretes, por exemplo, esse Introdução à Interpretação Comunitária, organizado pela Glossa Soluções em Idiomas, né, ministrado pelas intérpretes Daniela Origuela e Patrícia Jimenez. Um curso que objetiva introduzir nos assuntos da interpretação comunitária, mas ele tem 6 horas, é de fato uma introdução ao tema, né? Não tem nenhuma prática, não tem, enfim, é uma introdução ao tema mesmo. Um exemplo de um curso organizado por uma instituição de sociedade civil, né? Um curso que eu encontrei nos Estados Unidos, chamado Found in Translation, que visa empoderar mulheres bilíngues a serem intérpretes profissionais na área médica em Boston, né? E visa desenvolver habilidades interpretativas, discutir ética, terminologia médica, fisiologia humana, tem cerca de 100 horas. Então, a gente já está vendo, né, em termos de duração, como esses cursos vão variar bastante. Um exemplo de um curso preparatório para o exame de credenciamento, por exemplo, nos tribunais americanos, os intérpretes são credenciados do tribunal, né? Então, é o próprio tribunal que promove esse exame de credenciamento. E existem cursos preparatórios, obviamente, aqui na área judicial, né? Um curso promovido por órgãos governamentais, temos esse, né, o curso de intérpretes e tradutores de línguas indígenas em Lima, no Peru, no Ministério da Cultura. A gente vai ter uma comunicação no Congresso falando sobre ele, provavelmente. Cursos à distância. Temos alguns cursos, como, por exemplo, esse, né, feito pela plataforma Interforef, né, e junto com a Universidade de Glasgow. É um curso de 12 horas, também um curso curto, feito unicamente à distância, que pode ser feito conforme o aluno possa ou queira fazer, mas que vai introduzir temas bastante interessantes. Alguns desses cursos eu já fiz, até para saber como é que eles funcionavam por dentro, né? Então, esse foi um curso que eu fiz já, bastante interessante, com muita troca entre os alunos, mas sem a possibilidade de prática também. Bom, cursos universitários em interpretação. Então, na graduação, por exemplo, no curso de graduação de tradutor e intérprete da Uninove, existem 2 disciplinas, né, dedicadas à interpretação comunitária. Na pós-graduação, na Universidade de York, né, o curso bastante conhecido, né, do Glendon School of Translation,
o primeiro ano do curso todo é dedicado à interpretação médica e à interpretação judicial, lógico que não com o foco em interpretação comunitária, mas sim com foco em conferências, mas que é claro que o aluno que frequentar esse curso vai estar super preparado para trabalhar com interpretação comunitária nos ambientes médico e judicial, né? Um exemplo de pós-graduação universitária, né, interpretação, esse curso da Universidade de Strasbourg. Uma formação universitária completa, temos 2 exemplos, né, um master na Universidade Jean Jaurès em Toulouse e outro na Universidade de Rennes, os 2 na França, né? Percebam que os títulos, né, dos cursos falam em mediação linguística, não em interpretação comunitária. Para mim são 2 coisas bastante diferentes, a gente poderia ter uma palestra aqui só falando desse assunto, mas não é o caso. Mas é óbvio que existe uma interseção bastante forte entre mediação intercultural e interpretação comunitária. Formação continuada, temos esse diploma também na França, proporcionado pelo Instituto Nacional de Línguas e Civilizações Orientais. E por último, um exemplo de autoinstrução, né? Existem vários materiais, né, cartilhas de autoinstrução. Essa é do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, um material muitíssimo interessante, que eu já percorri, já fiz todo esse curso, que permite, de fato, que intérpretes que já trabalhem, né, intérpretes em serviço, que não tenham uma formação oficial, né, possam se aprimorar de alguma forma a partir de uma autoinstrução. Bom, com base em todos esses modelos, né, de possibilidades de formação e interpretação comunitária, sem dúvida tiraremos, né, algumas boas ideias, outras que talvez não funcionem muito bem na nossa realidade brasileira, mas algumas boas ideias serão muito bem-vindas a partir da leitura de todos esses materiais, né, desses cursos existentes. Bem, em relação ao modelo, né, que existe, como a Patrícia falou anteriormente, eu também só conheço esse trabalho acadêmico, proporcionando um modelo de competências para os intérpretes comunitários. Pode ser que algum esteja aí sendo gestado, né, tomara, mas por enquanto é isso que eu conheço, é este que eu conheço, né, do Kaczmarek. Então, ele diz que ele acha que os estudos da interpretação ainda não deram conta da formação do intérprete comunitário e que, por isso, ele foi beber na fonte dos estudos interculturais, principalmente no modelo do Brian Spitzberg, né? Eu concordo com ele, pelas razões que já vimos, né, que é preciso expandir um pouco para além dos estudos da interpretação, pelo menos no que existe hoje nos estudos da interpretação, né, para dar conta de todas essas habilidades e competências do intérprete comunitário, né. Então, algo interessante que ele diz, que eu acho talvez o ponto focal do trabalho dele, é que a competência do intérprete comunitário não é formada apenas por conhecimento, habilidades e motivação, quer dizer, o sistema individual, que normalmente é a fonte de atenção de todos os modelos de competência. O que o intérprete tem que fazer para aprender, para adquirir competência, né? O Kaczmarek fala que, no caso da interpretação comunitária, além disso, existe também um sistema episódico, com base naquela tríade, naquele triângulo, em que existe uma interação entre 3 pessoas e que essas 3 pessoas precisam sempre avaliar e reavaliar a situação interpretativa comunicacional. Então, ele agrega, né, um sistema episódico a um sistema individual. Dentro daquilo que Patrícia mencionou, eu acho que esse é um modelo multidimensional, né, e não um multicomponencial, como ela mostrou bem a diferença. Muito rapidamente também, vou dizer aqui o ponto que talvez seja, para mim, o mais interessante desse trabalho do Kaczmarek, né? Bom, no sistema individual, ele fala de motivação,
conhecimento comunicativo e habilidades, tudo isso afetando competência. E no sistema episódico, ele fala de um status comunicativo do intérprete comunitário, que vai afetar a impressão do provedor e do receptor do serviço. Então, a gente já está vendo aqui as 3 pontas do triângulo entrando nessa avaliação contínua do trabalho do intérprete e da gestão da comunicação que esse intérprete também vai, de certa forma, proporcionar, né? E as impressões dos outros 2 participantes da comunicação, que são muito importantes, né? Com base, talvez, na reputação do intérprete, no desempenho dele na situação de interpretação. Então, esses 2 sistemas, eles precisam ser avaliados, né? Por meio de autoavaliação do próprio intérprete e da avaliação dos outros 2 participantes, né? Então, a questão, eu acho que na formação que a gente vai propor, né, é preciso pensar numa formação, digamos, mais teórica e conceitual e uma formação de prática de serviço, sempre acompanhada de avaliação, feedback, mentoria, acompanhamento, inclusive psicológico, né? Então, como eu já disse, no sistema individual temos a confiança, as crenças na eficácia, né, desse intérprete, as crenças que ele vai trazer, a convicção da capacidade de produzir, né, um certo resultado recompensador, as disposições para abordagem, quer dizer, a disposição que ele terá para realizar essa atividade comunicativa, e o índice custo-benefício da situação. Como é custoso cognitivamente, custoso emocionalmente, o intérprete sempre vai ter que fazer essa avaliação para saber se o benefício daquela situação é maior do que o custo, né? Lembrando sempre que a situação reinante hoje no Brasil e em muitas partes do mundo é que esse intérprete trabalhe de forma voluntária, né? Então, nessa equação, na maior parte das vezes, não vai entrar a remuneração, né, financeira. Então, o benefício terá que ser outro, né? Terá que vir de outro lugar, né? Então, essa análise, essa equação precisa fechar de alguma forma. O conhecimento do intérprete comunitário, então ele precisa ter um conhecimento procedimental, um domínio de estratégias, saber a diversidade de identidades e funções em cada situação, uma disposição para obter conhecimento, mas eu acho que essas características são bem comuns a todo tipo de interpretação. O que eu acho que é um pouco diferente são essas características aqui das habilidades, né, que é um altercentrismo conversacional, quer dizer, o foco que o intérprete precisa ter o tempo todo nos outros 2 participantes da interação, uma coordenação conversacional, que muitas vezes o intérprete será responsável por fazer, né? No caso de pedir mais esclarecimentos, no caso de dizer que não entendeu, no caso de pedir que repita, tudo isso é possível na interpretação comunitária, e não só possível, mas como bem-vindo, né? Um autocontrole conversacional, uma expressividade conversacional, né? Pensando sempre nos níveis de energia apropriados para aquela situação, já sabendo, por exemplo, que a situação será emocionalmente custosa, o intérprete precisa desenvolver a capacidade de poupar sua energia emocional, né? E adaptação conversacional, que se relaciona com o comportamento do intérprete comunitário para manter esse equilíbrio frágil entre o seu próprio estilo interacional e o dos outros 2 participantes ou interactantes, né? Então, esse seria o sistema individual. O episódico, que é esse que envolve, né, não só a autoavaliação, como a avaliação dos outros 2, vai ser baseado no status comunicativo, a impressão dessas habilidades que os outros terão a respeito do intérprete, uma possível obstrução contextual, né, circunstâncias contextuais limitadoras, um status comunicativo atribuído, talvez pela boa ou má reputação desse intérprete, que pode chegar previamente, né, a esses 2 outros participantes, e as expectativas dos outros 2 participantes em relação àquele desempenho do intérprete comunitário, né?
essas expectativas positivas foram atendidas, as negativas foram apaziguadas, há um atendimento de expectativas prototípicas daquilo que se imagina ser um protótipo do intérprete comunitário, há uma reciprocidade normativa do afeto positivo e uma compensação do afeto negativo na situação comunicacional, e as compensações de relações de poder entre os interactantes. Então, a gente está vendo que não é tarefa fácil do intérprete comunitário, né? E que, portanto, essa formação ela precisa ser muito ampla e muito completa, como eu já disse anteriormente, né? Bem, nessa formação que pretendemos fazer no Brasil, né, muitos estão envolvidos, então eu trago aqui para mencionar, né, essas parcerias que já foram estabelecidas e as que se estabelecerão, se Deus quiser, né, numa próxima oportunidade eu trarei também, mas por enquanto o que temos aqui são as parcerias acadêmicas, e já são muitas, né, com a UNB, a PUC-Rio, que eu represento, a Universidade Federal de Pelotas, de Roraima, Santa Catarina, a do Amapá, Bahia, Paraíba, a UNILA e o Grupo Cominter, né, de pesquisa. As parcerias institucionais e as instituições públicas não acadêmicas, temos a Defensoria Pública da União, o Instituto de Mobilidade e Direitos Humanos, o Tribunal Regional Federal de Guarulhos, da terceira divisão de Guarulhos, né? O IPOL e o Memorial da América Latina. E parcerias internacionais com o Ministério da Cultura do Peru, representado pelo Subministério da Interculturalidade, e a Cátedra Unesco de Políticas Linguísticas para o Multilinguismo. Bem, por que começamos a pensar também de forma mais aprofundada, e quando eu falo no plural, é todo mundo aqui envolvido, mas especificamente a professora Sabine, porque começamos a pensar num curso desse tipo, desse porte? Porque é também um projeto de lei escrito, pelo menos a justificativa do projeto de lei escrito a muitas mãos, que foi apresentado e apadrinhado, digamos assim, pelo senador Paulo Paim, que é presidente da CDH, Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, e está em tramitação. Esse projeto de lei diz o seguinte: institui-se, como política pública, a obrigatoriedade de alocação de tradutores e de intérpretes comunitários em todas as instituições públicas federais, estaduais e municipais, de forma permanente ou através da formação de núcleos especializados de tradução e de interpretação comunitária, especialmente organizados para atender às demandas específicas de cada área. Então, são muitas empreitadas ao mesmo tempo. É um projeto de lei, é uma concepção de um curso de formação e também a instituição de uma associação de intérpretes comunitários, que se chamará ABRINCO, né, Associação Brasileira de Intérpretes Comunitários, e as nossas pesquisas acadêmicas e o futuro pós-doutorado da Sabine na PUC-Rio. Tudo isso se congregando, de alguma forma, para trazer luz, né, visibilidade para o intérprete comunitário, para fazer valer uma formação digna, né? E, por último, mas não menos importante, de forma alguma, remuneração para esse intérprete. Bem, isso é o que eu queria trazer para vocês hoje, algumas referências do trabalho, né? E aqui os meus e-mails e o meu agradecimento pelo convite e pela possibilidade de trazer todas essas reflexões para vocês. Tá bom? Muito obrigada. Tereza, muitíssimo obrigada. Vocês estão me ouvindo? Sim? Muito clara, muito didática, e foi muito importante ter essa
noção mais abrangente, né, desses múltiplos projetos, e de fato a interpretação comunitária é um mundo, né? Cada hora a gente olha para uma situação, um contexto e novos desafios, novas perspectivas, novos fatores extralinguísticos, né, tendem a influenciar o comportamento e a atuação desse profissional, que até hoje não é tão profissional assim no Brasil. Então, acho que juntando as duas apresentações, da Patrícia e da Tereza, a gente teve a noção mais abrangente do que isso representa em termos de competência, de habilidade e de desafios de formação, que atualmente é para a gente o grande objetivo, de modo a estar preparado quando esse projeto de lei, espero eu, seja aprovado no Congresso. A pauta não está facilitando muito a entrada de projetos alheios às questões da pandemia e às questões mais políticas. Nós temos duas perguntas para a Patrícia. Eu vou ler as perguntas, Patrícia, as duas seguidas, e depois tem uma pergunta para a Tereza. Infelizmente, a gente está com pouquíssimo tempo por conta do atraso no início do evento, né? E de alguns probleminhas técnicos, como sempre. Então, eu acho que a gente não vai poder fazer talvez todas as perguntas, mas quem tiver novas perguntas e ainda estiver frustrado pela falta de tempo nesse diálogo, claro, pode encaminhar para a organização essas perguntas que a gente vai passar para as palestrantes. Então, uma pergunta da Annelise Gondar. Querida Patrícia, obrigada pela palestra. É tão importante pensar as competências negociais e de mercado do intérprete? Na formação, tentamos aproveitar cada minuto com os alunos para treinar as subhabilidades. Será que o encaminhamento prático seria organizar o currículo de modo a trabalhar essas competências como tema transversal? Ou seria interessante ter uma disciplina específica para tratar dessas questões? Obrigada. E a segunda pergunta é do Varley dos Santos. Professora Patrícia, gostaria de saber se o modelo de competência do intérprete e em interpretação envolvido pela senhora pode ser moldado a uma atividade híbrida, ou seja, uma interpretação com características de tradução, como a tradução audiovisual Libras-Português, por exemplo. Nesse tipo de demandas híbridas, a entrega do trabalho é sob pressão do tempo, mas se pode anteriormente preparar, praticar e até mesmo lapidar o que se vai interpretar. Você precisa que eu repita primeiro ou está tudo certo? Não, está tudo... Estão me ouvindo? Sim. Não, acho que eu consegui, sim. Obrigada pelas perguntas, parabéns, professora Tereza, pela ótima palestra. Sempre gosto de aprender mais, né, sobre interpretação comunitária. Nunca pude pesquisar, né, em profundidade esse assunto, mas eu gostaria. E quanto às perguntas, então, a primeira sobre a questão de como poder incluir, talvez, numa formação, né, as questões de mercado, clientes, né? Eu diria que se eu tivesse, né, oportunidades futuras de pesquisa ainda nesse âmbito, espero, quem sabe, né, um pós-doutorado, outros projetos, né, certamente eu tentaria ver como esse modelo, né, que deriva da literatura, como poderia ser, qual seria o espelhamento, digamos, realmente em termos de currículo, né, porque eu não pude me deter em, por exemplo, número de horas, ou que tipo de disciplinas, né, se originaria disso. Mas eu penso que não necessariamente seria, né, necessária talvez uma disciplina específica, né, que isso poderia ser visto também de forma transversal, ou dando, né, foco em outras disciplinas, ou, claro, com uma disciplina específica, mas tudo depende do tipo de curso, do número de horas, né, que aquele curso possui, porque, né, obviamente, você sabe melhor do que eu que um curso de 2 anos não tem as mesmas, né, possibilidades de um curso de 1, por exemplo, né, em termos de horas, e que, claro, é preciso dar
destaque e enfoque, talvez em algumas dimensões, mais do que em outras, dependendo do tipo de curso. Então, acho que primeiramente isso, ver que tipo de curso e que possibilidades se tem em termos de número de horas, e claro que tendo essas horas, né, professores, recursos, abordar esses temas de forma específica seria interessante. Na Universidade de Bolonha, a gente, por exemplo, não tinha uma disciplina específica sobre mercado, relacionamento com clientes, mas a gente via isso por meio de seminários externos, palestras, encontros com, não sei, membros de sindicatos ou outros profissionais, e graças a isso a gente conseguia, digamos, suprir um pouco essas, né, por exemplo, essa falta de uma, quem sabe, disciplina específica. Então, bom, para concluir, né, a resposta a essa primeira pergunta, eu diria que poderia ter várias formas, né, para incluir isso, dependendo do tipo de curso em questão, né, do tempo que se tem à disposição. Não sei se respondia bem né, a pergunta que foi feita. E a segunda, né, sobre a questão da tradução audiovisual Libras-português, né, é algo muito específico, né, que obviamente eu não conheço, não atuando, né, nessa área. Com certeza, eu acho que esse modelo, que, claro, precisa de estudos, pesquisas, pode sim ser adaptado, né, conforme diversos contextos de atuação, mas é preciso que quem trabalha com isso de forma específica, né, quem pesquisa, né, em diferentes áreas, obviamente, adapte no sentido de ver as dimensões, por exemplo, né? Será que as dimensões do trabalho de um intérprete barra tradutor do visual, envolvendo língua de sinais, será que seriam as mesmas dimensões, né? Será que as habilidades, por exemplo, envolvendo o processo, aquele trabalho em equipe ou resistência à pressão, será que isso é igualmente impactante também para outras, né, modalidades da interpretação ou contextos? Então, certamente, acho que, né, adaptado pode ser sim, mas com, né, pesquisas específicas, né, por parte de profissionais, né, que se dedicam a isso, né. Obrigada, Patrícia. Tem uma pergunta para a Tereza, da Annelise, também, Gondar. Querida Tereza, parabéns e obrigada. Fico pensando na questão da remuneração desse profissional tão importante. É a mesma pergunta que temos nos colocado no âmbito do Medialíngua, na UERJ, um projeto para a formação livre em mediação linguístico-cultural, que, como você disse, é diferente da IC, da interpretação comunitária. Como você vê esse mercado, concursos públicos para intérpretes comunitários, por exemplo? Obrigada, Nelise, pela pergunta. Eu fico pensando, talvez, na trajetória do que aconteceu com os TIUSP, né? Com os tradutores e intérpretes de línguas de sinais, que tudo foi muito mobilizado pela legislação, né? Então, nesse caso, se esse projeto de lei de fato se tornar uma lei, e essa obrigatoriedade ficar patente, né, isso tem um efeito um pouco bola de neve, né, em relação à demanda por formações universitárias, como aconteceu com as aberturas dos bacharelados em letras libras no Brasil, e outros que não se chamam assim, mas são bacharelados de formação de tradutor e intérprete de línguas de sinais, e também, ao mesmo tempo, uma demanda por contratações desses intérpretes para além dos serviços públicos, dos concursos públicos, por exemplo, as universidades, para os órgãos públicos, mas no sentido de cumprir a lei, né, muitas empresas passaram, sim, a contratar esses intérpretes e pagando, né, talvez não tanto quanto devessem, mas, enfim, pagando, né? Então, eu penso muito no que aconteceu, né, com os tradutores e intérpretes de Libras, para um possível cenário do que possa acontecer em relação aos intérpretes comunitários de modo geral,
porque os tradutores e intérpretes de Libras também são intérpretes comunitários, né? Mas aí, tratando disso num âmbito maior, a gente pode talvez traçar ou fazer algum exercício de futurologia, de também algo parecido, com uma bola de neve com múltiplas demandas e que vão precisar ser sanadas de alguma forma, né? Então, eu imagino concursos públicos, sim, mas também outras formas de contratação. A gente tem 1 minuto ainda, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta para ambas. A gente sabe que, Tereza e eu, a gente tem investigado e mapeado esses contextos de atuação, não somente nas características específicas de cada contexto, né, médico, em juízo, administrativo, em sala de aula, etc., mas a gente vê também uma grande diferença entre públicos e solicitantes de serviço, né? A gente tem as comunidades indígenas, a gente tem os imigrantes refugiados, a gente tem as pessoas surdas, enfim. E a gente vem se perguntando, né, como conjugar numa formação tanto essas características específicas contextuais, mas também as características do público a ser assessorado, digamos, pela interpretação. A minha pergunta é bem objetiva. Vocês acham, numa situação ideal, que seria mais interessante a gente ter um bacharelado de graduação ou uma pós-graduação num sentido mais amplo, lato sensu, como a especialização que a gente está imaginando, e a gente está imaginando essa especialização muito porque é mais fácil e mais rápido de se implementar, ou um mestrado profissional, por exemplo. Patrícia? Sim, essa é uma ótima pergunta e eu falo um pouco disso, né, na tese, inclusive para poder selecionar, né, os cursos, né, que depois eu analiso aquela questão, né, que sobretudo na América do Sul a gente tem que não, ou seja, graduação ou pós-graduação, né, formação de intérpretes. A gente aqui tem um contexto, né, educacional específico, diferente, por exemplo, daquele da Europa. Eu pessoalmente acho que, idealmente, e com base também em todos os estudos já existentes na literatura, que idealmente a formação de intérpretes, assim como de tradutores especializados, deveria acontecer, né, em nível de pós-graduação, né? Claro, depois, se for um curso de 1 ano, 2 anos, isso depende, né, de muitos fatores, mas o ideal é que seja em nível de pós-graduação, para que tenha já anteriormente toda aquela, né, a consolidação de todas aquelas, né, habilidades envolvendo, por exemplo, domínio de línguas ou né, noções interculturais e muito mais, né, que podem ser abordadas e trabalhadas na graduação e depois nessas formações específicas em nível de pós, né? Agora, eu sei que o contexto também educacional na América do Sul nem sempre permite, né, que isso aconteça, mas acredito que com base no que os estudos, né, demonstraram já seria melhor em nível de, né, de pós ou de extensão, enfim, um curso que venha depois, né, de um bacharelado. Obrigada, Patrícia. Tereza? Eu penso também, como a Patrícia, concordo com ela, e vejo também por uma perspectiva histórica, por exemplo, do que aconteceu na PUC-Rio, né? O curso de formação de tradutores e intérpretes era em nível de graduação, quando tudo se iniciou, lá na década de 60, do século passado. Foi o primeiro curso formado, né, no Brasil, e depois esse curso de formação de intérpretes foi sendo empurrado, né, para depois, para após a graduação, o final da graduação, após a graduação, até se tornar de fato um curso de especialização. Porque eu acho que o nível de língua dos alunos atuais, né, mudou, né? Tem muito aluno hoje que entra na graduação de letras, por exemplo, para fazer um bacharelado inglês-português, que tem um nível intermediário
e não avançado de língua, né? Então, esse aluno ainda precisa completar a sua formação em língua, né? E aí eu estou falando no plural, nas línguas, né? Porque também adquirir habilidades no português, né? De passeio por todos os gêneros textuais, enfim, de língua, de norma culta, de tudo isso. Então, são as duas línguas que ainda precisam de muito input, precisam de muito estudo ainda, né? Quando a gente pensa na formação do intérprete, a gente já tende a pensar que é alguém que detém as duas línguas, já, né? Ele não vai ter aula de língua num curso de formação, ele já tem a língua, né? Então, me parece que, para a nossa realidade, e eu sou professora de graduação e vivencio isso o tempo todo, que está cada vez mais difícil você já ter um aluno que já chega na universidade preparado em termos de competências linguísticas, que a gente sabe que é apenas uma das competências, talvez a primeira mais importante, mas é uma das competências. Se ele não tem a primeira, né, como é que você vai desenvolver todas as outras? Então, eu acho que é mais factível a gente pensar assim num curso em nível de pós-graduação, uma especialização, mestrado profissional, enfim. Até porque a gente tem uma realidade nas universidades federais brasileiras, né, que impede que no vestibular, ou no Enem, a gente duplique a prova de competência linguística, né? Tem uma prova específica de tradução, por exemplo, é proibido. A gente já tentou várias vezes incluir, e é um problema. Inclusive, eu acho que é uma discussão que está sendo muito aprofundada pelos intérpretes de língua de sinais, né, atualmente, né, essa exigência. E a Juliana fala, cursos de bacharelado estão colocando intérpretes pouco qualificados no mercado de trabalho, como poderíamos pensar na formação do intérprete de forma eficiente e não a fim de títulos apenas, né? E o Reginaldo faz uma última pergunta, só vou pedir para que a gente possa responder de forma sucinta, porque a gente já tem muito atraso. Ele fala, ótimas explanações, gostaria de saber da professora, que eu não sei qual das duas, mas a gente vai tentar adivinhar, como vê a demanda de eventos nacionais, grandes eventos educacionais, que estão solicitando, ou correndo atrás, de profissionais voluntários para atuar, ainda que estejam em casa, mas é um trabalho, como vê essas questões. Então, eu não sei qual é a professora, mas, Tereza, talvez você queira responder. Eu acho que essa é uma realidade terrível, né? Essa quase obrigatoriedade de trabalhar voluntariamente. Isso é um oxímoro, né? Ou você é obrigado ou você é voluntário, né? Mas a quase obrigatoriedade de trabalhar voluntariamente, isso é indigno, né? Então, eu só posso dizer isso, né? E não muito mais. Patrícia, você quer complementar? Sim, na verdade é uma questão muito ampla, né, que diz respeito primeiramente à regulamentação da profissão, né, a questão de uma reforma educacional que deveria, no caso, né, para que isso, né, que estamos dizendo realmente aconteça de forma ideal, deveria ser tudo reestruturado. Por exemplo, eu penso na nossa reforma de Bolonha, né, na Itália, em muitos países da União Europeia, em que, por exemplo, já quando eu comecei o meu curso, nossa graduação, a gente não pode sair de uma graduação com o título de tradutor ou intérprete. Então, para ser tradutor ou intérprete, precisa fazer aqueles 2 anos a mais, né? Isso se tornou lei, e a reforma de Bolonha, a gente sabe, foi uma reestruturação curricular, educacional enorme, né? Mas que eu acho permite, né, que isso acontece, que haja profissionais mais, né, capacitados e com uma competência mais aprimorada no mercado, mas, e agora, bom, sabemos que entre a prática e a teoria, né, sempre no meio não é fácil. Infelizmente, a gente teria mais comentários aqui. A Nelise disse que na UERJ estamos pressupondo que a nossa formação vai também contemplar uma formação linguística, por isso é um curso de extensão, concordo com Tereza. Bom, gente, infelizmente, estão me avisando aqui que a gente precisa encerrar a nossa conversa, mas eu tenho certeza que várias outras conversas estão por vir, dentro do evento e para além do evento, né?
Acho que a gente precisa bem pensar o que é a situação brasileira, e a gente tem muitos trabalhos, como a Patrícia e a Teresa mostraram, que são feitos na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, mas poucos trabalhos voltados verdadeiramente para a situação específica da América Latina, com alguns poucos exemplos mais focados na questão das línguas indígenas. Então, a gente tem muito trabalho pela frente de mapeamento, né, Teresa? E Patrícia, claro, espero que a gente possa trabalhar com você também. Eu vou agradecer demais a todas e todos, a paciência também com o atraso, agradecer muitíssimo aos intérpretes que estão fazendo um trabalho sensacional, e a gente está falando de interpretação e, ao mesmo tempo, né, uma meta-fala, vendo a atuação ao vivo. Então, eu deixo aqui um abraço muito carinhoso e passo a palavra rapidamente para a Teresa e para a Patrícia para um adeus ou um até logo. Muito obrigada. Só tenho a agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui nesse congresso, ao lado de professoras que estão realizando, né, pesquisas tão pertinentes, tão necessárias, né, para o avanço da área dos estudos da interpretação no Brasil. Então, só muita gratidão, e a todos os participantes também pelo interesse, por estar aqui hoje. Muito, muito obrigada. Obrigada também a todos pela atenção. Até logo, gente. Queridos, boa tarde. Então, de novo, muito obrigado pela mesa maravilhosa que nós tivemos. Deixa eu dar 2 avisos rapidinho. O primeiro aviso é que essa sala do Zoom é a que nós iremos utilizar para todo o evento e nos 3 dias de evento, tá bom? Então, vocês não precisam se dirigir a um outro link para poder assistir as comunicações ou as outras palestras. A gente vai ficar sempre nessa sala, tanto hoje quanto amanhã e sexta, beleza? O segundo aviso é que a gente está vendo várias pessoas questionando sobre a possibilidade de disponibilizarmos essas palestras posteriormente. A gente vai conversar com todos os participantes, com os palestrantes, e vamos tentar viabilizar isso para que a gente consiga manter essas palestras disponíveis, tá bom? Assim que a gente tiver alguma posição, a gente avisa a todos vocês. Como nós temos o e-mail de todos os inscritos, a gente consegue comunicá-los se conseguimos ou não deixar as palestras disponíveis, tá bom? Eu gostaria de pedir que os participantes que agora irão apresentar trabalho nesta sessão de comunicação nos escrevessem. A gente vai mudar a autorização de vocês, e enquanto a gente organiza os slides e tudo mais, a gente tem 5 minutinhos de intervalo, tá bom? Então, às 17h10, a gente já retoma para a sessão de apresentação das comunicações. Enquanto isso, a gente vai migrando e colocando os slides disponíveis para as apresentações. Então, até daqui a pouco, peguem um cafezinho, façam uma pequena pausa, e aí a gente retoma daqui a pouquinho. Até mais.